Boa noite. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 4. Esse é um texto que acho que todo mundo já conhece. Efésios 4, versículo 29. Pastor Adriano, obrigado pela confiança, viu? Obrigado por me convidar aqui. É uma alegria estar aqui de volta. Foram muitos anos da minha vida aqui, Efésios 4, eu vou ler só o versículo 29. Eu tenho usado a Nova Almeida atualizada, que é uma versão um pouquinho diferente da Bíblia que geralmente as pessoas têm na igreja presbiteriana, mas eu acredito que vai dar para todo mundo acompanhar mesmo assim. Diz assim, Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu vou ler mais uma vez, é só um versículo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, é reconfortante saber que a sua palavra, a Bíblia, fala sobre tantos temas, sobre tanta coisa que a gente precisa no nosso dia a dia. Então ajuda a gente hoje a ouvir a sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já se surpreendeu com o alcance de alguma postagem sua na internet? Tipo assim, você colocou um post lá no Facebook e aí um amigo seu de 20 anos atrás responde ou comenta alguma coisa. Sei lá, você faz um stories no Instagram e aí alguém muito nada a ver, assim, que você não imaginava que chegava até ele, lê aquela mensagem ou vê aquela foto, comenta alguma coisa. Eu fico surpreso, porque às vezes isso acontece comigo de um jeito, sabe? Tipo, eu trabalho para essa igreja americana, né? E aí eles às vezes postam alguma coisa sobre mim, e aí eu recebo ligação de alguém assim que eu não esperava, sabe? Por que essa pessoa conseguiu ver esse post de uma igreja americana do interior lá, que ninguém nunca ouviu falar, sabe? É assim, tão longe. Parece que cada vez mais é fácil da gente levar para mais longe as nossas palavras, né? Dá para chegar mais longe. A gente vive nessa era da informação. É assim que funciona o nosso mundo hoje. É muito fácil escrever qualquer coisa e enviar, assim, sabe, para o mundo. As redes sociais talvez sejam o marco disso. Eu sei que tem aquele tanto de coisa, você só vê coisa parecida, não sei, mas para mim o fato de você poder escrever alguma coisa que pessoas no mundo todo podem ver, assim, sem você esperar, é surpreendente. Você pode gravar e colocar um vídeo no YouTube e alguém pode ouvir, sabe? A gente transmite isso, não é? Aqui, não coloca lá o vídeo. Alguém de outro lugar do mundo, e eu, geralmente, quando eu prego aqui, algum dos brasileiros lá do meu grupinho fica sabendo, e é incrível como lá longe eles conseguem assistir, eles conseguem ver. Eu não sei, há algum tempo atrás funcionava na TV, mas era caro, difícil, né? Não era todo mundo que conseguia. Agora a gente consegue ir longe. O problema para mim é que quanto mais fácil é falar, mais a gente precisa pensar no que está falando. E a pergunta que eu tenho é, será que a Bíblia fala sobre isso? Sobre como falar? O que falar? Se antes comparava a palavra com a flecha lançada, né, porque não dá para pegar de volta, agora eu acho que a gente pode comparar com uma bomba lançada, sabe, de longo alcance. A gente consegue ir muito longe. E eu falo disso com o coração apertado, sabendo que ano que vem vai ser um ano de falar disso. Ano que vem vai ser o ano que você vai ter todas as oportunidades do mundo para falar com um monte de gente, um monte de coisa, por causa das eleições. Paulo escreve essa carta, e eu gosto muito da carta de Efésios,
Foi a primeira carta que eu estudei com o meu grupinho lá. Eu gosto muito. E ele trabalha em metade da carta de forma muito prática. Ele dá, assim, conselhos muito práticos de como que a igreja pode viver. E esse versículo específico, ele responde para mim o que, por quê, quando e como falar. Então vamos lá. Primeiro vamos perguntar o que falar. Eu estava lendo um livro sobre um pastor chamado Ambrósio de Milão. Viveu há muito tempo, um bispo. E ele escreve um livro sobre como os pastores deviam se portar. E ele diz assim, que a principal tarefa do ser humano é saber quando se calar. Eu acho muito legal como ele enfatiza que ele está falando com pastores. E aí ele fala, antes dele falar o que eles deviam falar, como eles deviam fazer alguma coisa, ele fala, o mais importante é você saber quando se calar. E é assim que o nosso texto começa. O que não falar. Então vamos ler lá, o comecinho do versículo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Está a palavra torpe, né, na área. Então a primeira coisa é, a gente não deve falar a palavra torpe. E o que é essa palavra torpe? É uma palavra má, palavra corrupta. Essa palavrinha grega, Jesus usa quando ele vai falar que a árvore má dá fruto ruim. Então, torpe é nesse sentido de algo mal, tá? Que gera coisa ruim. Jesus fala isso em Mateus 7. Então, uma surpresa para alguns. Esse texto não está falando só não fale palavrão. Eu sei que todo mundo que joga futebol aqui já ouviu esse texto. Eu sei que todo adolescente no acampamento já ouviu esse texto. Mas aqui não é simplesmente não fale palavrão. Porque, meu irmão, se você é crente tempo suficiente, você sabe que os crentes desenvolveram métodos de usar palavrão sem usar palavrão, sabe? Você consegue declarar a mesma coisa sem falar as palavras que você acha que não pode. Não tem a ver com simplesmente não fale uma lista de palavras. Paulo nem dá a lista de palavras aqui, seria complicado a gente traduzir todas, né? O que ele está dizendo é, não fale palavras más, palavra ruim, palavra que gera problema, palavra corrupta. O primeiro critério que você precisa usar em tudo que você for falar é observar cada palavra que você fala e se perguntar, ela é má, ela é corrupta, de alguma forma ela é ruim? E veja, Paulo não está falando assim, gente, quando der, pensa antes de falar, sabe? Mas cada comentário, cada piada, cada mensagem sua, você precisa pensar. E, por favor, o que você escreve nas redes sociais também são palavras, tá? Então, cada mensagem no WhatsApp, cada post no Facebook, pensa. Será que de alguma forma ela é má, é corrupta? E deixa eu dizer o que eu acho que talvez seja a maior corrupção da palavra. A mentira. A palavra corrupta é mentira, sabe? E Paulo trata disso alguns versículos antes, né? Ele fala que quem mentia não deve mais mentir. Mentira é pecado e não pode acontecer. Mentira não é uma coisa ruim que a gente evita, sabe? Mentira é pecado. E a palavra que está em moda, eu acho, hoje, é fake news. E fake news é uma palavra bonitinha para mentira. Então lembra, você tem responsabilidade em cada palavra que você fala. Tudo que você coloca na internet, tudo que você escreve, mesmo que pareça meio anônimo, porque é meio que na internet, né? Você tem uma responsabilidade de não ser mentira. Deixa eu te dar alguns exemplos disso. Você recebe uma mensagem com uma estatística que parece legal. Essa mensagem não existe, tá, gente? É só um exemplo. Vamos lá, você não sabe se é verdade, mas reforça uma coisa que você quer falar. Por exemplo, você recebe lá uma foto e na foto diz que são missionários sofrendo na Venezuela. E aí você pensa, bom, acho que essa é uma boa foto para eu falar que comunismo é do diabo, né?
Aí ele pega essa foto, você pega essa foto, e o que você deve fazer? Então, me ajuda. Eu sei, gente, que tentar ser prático e específico nesse ponto gera o problema de que talvez não funcione para todo mundo. Então, imagina comigo, tá bom? Talvez isso não seria a sua tentação, mas de alguns é. O que eu devo fazer? Eu devo mandar ou não mandar essa mensagem nos grupos? Será que eu devo ou não publicar isso no meu Instagram? Mas deixa eu fazer uma pergunta. E se eu disfarçar? E se eu escrever que é para orar por esse povo? Se eu colocar assim, não, então orem por eles e tal. Deixa eu te dar outro exemplo. Você vai sair de casa, está indo para a igreja. Sua esposa, depois do banho, deixa a toalha em cima da cama. Acontece. Você sabe que foi sem querer. Vocês já conversaram. Ela entendeu. Vale para o marido também, tá, gente? É uma coisa boba, mas é uma coisa que te irrita. Você sabe que vocês estavam com pressa e talvez por isso ela teve que fazer assim. O que você faz? Você pega a toalha, guarda e você entra no carro com ela, vocês estão vindo. E o que você deve fazer? Será que você deve ou não fazer um comentário? Você deve conversar sobre isso? Será que só para provocar? Já foi resolvido, ela já sabe que está errado, foi rápido, não deu. Você deve falar disso? Deixa eu dar outro exemplo. Eu tive uma discussão com alguém da liderança da igreja. Esse aqui é sério, tá? A gente discordou sobre o que fazer alguma coisa, ou como fazer alguma coisa. E ele venceu a discussão quando ele falou assim, quem é que é líder aqui? É sério, isso não devia acontecer, né? Aí eu fico muito chateado, e eu sei de alguma coisa que essa pessoa fez no ano passado, que foi bem sério, que foi bem ruim, sabe? Que oportunidade de ouro, né? Eu posso falar sobre ele na reunião de oração? Tipo, gente, ano passado, a pessoa tal fez isso. Orem por ele. E não comentem por aí, tá? Não espalhem. Meus irmãos, fofoca, mentira, fake news, palavrão, bullying, tudo que é mal, não pode sair da boca de vocês. Tudo isso não pode ser dito. Umas dicas importantes. Se você tiver dúvida se essa palavra é ruim ou não, não fale. Segundo, não confia no que te faz mal. Porque, deixa eu explicar, às vezes aquela piadinha não faz mal para você. Você acha, normal, falam isso comigo, eu estou de boa. Mas talvez para outra pessoa isso seja muito ruim. Então não confia, para mim tá bom, deve estar bom para todo mundo. Entenda, desde que a gente aprende palavra, a gente é maldoso com a palavra. E a gente precisa ativamente lutar. Não acha que você é bonzinho. Eu dei aula para criança bem pequenininha. E aí uma turma de 20 crianças de 3 anos, eles estão custando a falar, mas eles dão conta de falar mal do amigo, sabe? Eles dão conta de mentir. Você pode falar assim, pastor, mas se eu tiver que analisar tudo o que eu falo, eu vou falar bem menos. Que bênção, meu irmão, porque por várias vezes na Bíblia fala que falar é bom, mas o silêncio é melhor, sabe? E aí um espertinho, e eu também já preguei muito para adolescente, então eu estou acostumado com isso, vai falar assim, então a solução é nunca falar, se eu fizer um voto de silêncio eu resolvo o problema? Não, porque Paulo fala que tem um motivo para você abrir a boca. Vamos continuar o texto lá, o versículo, para a gente ver por que a gente deve falar. Eu vou começar a ler desde o começo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Por que falar? Olha só, eu sei que motivação não é um negócio fácil. Geralmente motivação, quando a gente fala do porquê das coisas, tem muita coisa envolvida, sabe? Às vezes é difícil da gente saber o que a gente sente. Tem boas motivações junto com más motivações. Por exemplo, às vezes você tem um motivo para a decisão, mas são vários motivos. Então, você quer aceitar esse emprego porque você pode pregar o evangelho lá, mas você também quer aceitar esse emprego porque você ganha mais. Então, tem duas motivações assim, nenhuma das duas é pecaminosa e você usa as duas, então é difícil. Alguém pergunta, por que você está fazendo isso? Aí você fica com vergonha de falar que é só porque você vai pregar o evangelho, porque você também vai ganhar mais.
Às vezes, bons motivos estão misturados com motivos pecaminosos. Então você lava a louça porque você quer servir, mas também porque você quer disfarçar que fez alguma coisa errada. Aqui, Paulo diz que o objetivo tem que ser edificar, falar sempre o que edifica. Como assim? O que essa palavra vai produzir? Edificação? Quando a gente usa esse termo edificação, é porque várias vezes Paulo compara a igreja a um edifício mesmo, a construção. Então, a ideia é, está construindo, está crescendo, o que você fala está construindo. Para avaliar a sua fala, pensa na utilidade. Para que serve o que você está falando? Em cada coisa que você vai falar, em cada post do Facebook, em cada mensagem compartilhada no WhatsApp, você tem que se perguntar, qual a utilidade disso? Para que isso serve? É para edificar? Vamos de novo tentar ir para alguns exemplos. Talvez você não fale maldade em si, sabe? Não é nada mal, mas é algo que não vai trazer nenhum benefício. Então, não fala. Vamos lá, por exemplo, da esposa e da toalha. Que benefício que vai trazer falar com ela lá no carro? Vai resolver algum problema? Ou só vai irritar e demonstrar a sua irritação? A mensagem estatística lá que eu falei, eu tinha falado que você não sabia se era verdade, agora você descobriu que é, tá bom? Aquela foto realmente é verdade. Você quer compartilhar, mas ela traz algum benefício? Você precisa avaliar sempre, tem uma utilidade, essa utilidade é visível, isso vai edificar, vai ser bom? Vamos pensar na igreja, o que você conversa com seus irmãos. Edificam? Constrói? Quando acabar o culto aqui, o comentário que você vai fazer com seu irmão, que você vai conversar, está trazendo benefício para ele? E repara, Paulo não deixa nada neutro aqui, tá vendo? Não é que você pode falar na dúvida, sabe? Não tem neutro. Tem que estar claro, isso faz bem? Isso edifica? Ele não fala só, não fala em palavra torpa, mas unicamente o que edifica. Não é assim, principalmente o que edifica, sabe? Não é sempre que der fale algo que edifique, mas só fala o que edifica. E eu sei que não é uma ciência exata aqui, é por isso que eu não estou dando as respostas nas coisas que eu falei e pedi para vocês pensarem. Porque talvez ocasiões parecidas tragam respostas completamente diferentes. Então, assim, talvez algo que você falaria para alguém vai machucar a pessoa e não vai trazer nenhum benefício, mas para outro vai ajudar ela a melhorar de alguma forma. Então, a terceira pergunta que eu vou fazer para vocês pensarem: existe uma hora certa quando a gente deve falar? Vamos voltar lá para o nosso versículo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Nossa, Paulo não deixa margem, né? Você tem que falar conforme a necessidade. Você precisa falar disso? É necessário falar disso? Não é simplesmente é bom ou pode edificar, mas precisa. Várias vezes eu escutei de amigos meus que comentários meus foram desnecessários. Eu acho que é isso que eu tenho que pensar muito. Você precisa disso? Vamos lá, você acredita que não é maldade. Você acredita que vai edificar. Mas é necessário? Eu morei em Goiânia por um tempo, né? E lá eu era seminarista e eu estava ajudando lá numa igrejinha pobre, num bairro pobre. E a igreja tinha basicamente assim senhoras mais velhas e muito doentes. É uma realidade diferente do que eu estava acostumado. Então, os presbíteros da igreja, o que mais tinha estudo tinha ensino médio, sabe? Então, era muito diferente. Eu nasci na primeira igreja, a gente tem os presbíteros inteligentes, estudados. Eu chego lá e eu fiquei perdido. O que eu faço, sabe? E aí, o pastor me deu essa oportunidade de dirigir um estudo bíblico durante a semana, assim, sabe? Eu fiquei super feliz. Eu falei, agora sim. E eu não sei quantos seminaristas você já conversou, mas tem, assim, uma vontade de ensinar tudo o que você acha que é importante.
Então, essas senhoras muito dedicadas, velhinhas e muito doentes, gente que não teve acesso à saúde a vida toda, sabe? Dava um jeito de ir caminhando, mancando lá para a igreja. Chegava lá, sentou. Eu pensei, bom, agora elas vão aprender. Então eu preparei aquele grande estudo no Catecismo de Westminster. Eu usei o Catecismo maior porque eu achei que era mais completo. Pensei, agora eu vou corrigir qualquer confusão doutrinária que elas tenham, vou resolver qualquer problema. Falei, eu vou ser gracioso, eu sei que elas não tiveram estudo, então eu preparei muito cuidadoso assim para ser muito bem explicado. Cheguei lá, começou o culto, o estudo, né? Falei, gente, vamos orar então para começar, que hoje eu tenho muito o que falar, tem que ser rápido, né? Vamos lá, não dá para demorar. Aí uma senhora levantou a mão e falou assim, tem como orar pelo meu filho? Porque ele vai fazer uma viagem, eu estou com medo. Eu falei, não, tudo bem, sem problema, vamos lá e tal. Aí eu orei assim, o mais rápido que eu consegui. Falei, então vamos lá, gente, pega aí a apostila que eu imprimi para vocês. Aí outra senhora falou assim, tem como orar também pelo meu filho, já que você orou pelo dela? Porque ele não está muito bem e tal. Tudo bem, não, tudo bem. Então, a gente ora rapidinho aqui, e aí a gente vai, já vão abrindo aí na página, tá, enquanto eu oro, sabe? E aí... Mas tem como orar por mim também? Tem como orar por isso, por isso, por isso? Ah, eu sei que a gente ficou 1h30 orando por aquelas senhoras. Deus foi muito bom comigo, sabe? Porque eu saí de lá entendendo. Tinha necessidade de eu falar aquelas coisas. Não faz muito tempo que eu estava lá. Eu acho que quase todas aquelas senhorinhas já morreram. Qual era a utilidade, a necessidade delas aprenderem termos teológicos importantes, complexos, sendo que tudo que elas precisavam era oração porque elas não estão bem, sabe? E eu aprendi que tem hora que eu precisava ter outro olhar. Tem necessidade o que você quer falar? Veja, eu estava falando de uma coisa boa, tá? Eu estava com uma boa motivação, aquilo eu acredito que edifica, mas tinha necessidade? E veja, necessidade tem a ver com ocasião, né? A pergunta é, precisa ser falado agora? Eu tive a chance de visitar depois algumas daquelas senhoras e ajudar elas em dúvidas que elas tinham mesmo. Tinha hora, tinha momento para explicar as coisas, mas será que agora? O momento de conversar é muito importante e talvez esse seja um grande problema dos relacionamentos, sabe? Talvez pais não consigam conversar com os filhos, amigos, casados, namorados, não consigam resolver as coisas porque não pensam que tem ocasião boa para cada palavra. Vamos lá, no seu grupo de WhatsApp, ano que vem, com os nervos à flor da pele, todo mundo naquele debate sem sentido, que ninguém está nem aí para a opinião do outro, só quer brigar. E meus irmãos, nas últimas eleições eu perguntei em várias igrejas que eu tive a oportunidade, no púlpito, quem teve briga e teve alguém que saiu do grupo da família. Quase todo mundo levantou a mão. Então, não é algo fictício isso aqui não, tá? Será que no meio daquele negócio, as pessoas estão claramente passando dos limites, pecando, irmão? Será que é a hora de eu mandar lá aquela imagem que eu vi, que eu acho que vai colocar lenha na fogueira? Ou numa dificuldade sua com a esposa, que nem eu falei, será que aquilo realmente incomoda, você realmente precisa conversar com ela, mas será que o momento certo é no caminho para a igreja, rapidão, sabendo que chegando aqui vai ter que sorrir, sentar e ficar bonzinho? Deixa eu dar outro exemplo que pode ser muito bem verdade hoje, e talvez vai me proteger um pouco. Você não gostou do sermão do pastor, esse cara veio aqui e só está falando besteira, tá difícil de acompanhar, não sei. Você já aprendeu que não deve falar maldade, mas você realmente discorda dele, você realmente acha que não está sendo bom. Então você quer ajudar ele, para ele não fazer mais isso, para ele não fazer as pessoas dormirem desse jeito. O que você faz? Você levanta a mão na hora do sermão? Depois do culto, enquanto o pastor está lá falando com aquela família de não crente que veio visitar a igreja, é ali a hora que você vai falar para ele, olha, foi horrível. Será que tem esse assunto que você deve debater na frente de outras pessoas? Veja, eu sei que tem muita ocasião para pensar aqui. E eu também sei que não é simples. Mas você precisa sempre pensar. Paulo falou que você só pode falar conforme a necessidade. Uma dica muito importante. As conversas mais difíceis que você precisar ter, planeja. Eu li bons livros sobre isso, sobre pacificador. Tem um ministério legal nos Estados Unidos, tem vários livros legais. Tem livros em português.
resolução de conflitos demanda planejamento, sabe? Ora bastante, escreve o que você precisa conversar, pensa na melhor ocasião, sabe? Num momento que você vai ter tempo, que não tem ninguém para atrapalhar, que não tem nada para acontecer. E por fim, será que existe um como falar? Vamos ler o versículo de novo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como que você deve falar? Transmitindo graça aos que ouvem. Bom, aqui talvez seja mais fácil fazer o teste. Você é conhecido por encerrar conversas e as pessoas pensarem em graça depois? Quando acaba aquele post lá, alguém lê o seu mensagem lá no WhatsApp, o que passa na cabeça dela? Você transmitiu graça? Eu conheci um homem incrível na igreja presbiteriana de Jackson, no Mississippi. Chama Steve. Ele cuida de um programa lá com imigrantes, principalmente imigrantes chineses. Um cara sensacional. Eu só tive reunião administrativa com ele, tá? Ele ia me ajudar num projeto. O projeto nem deu certo. A gente só trabalhou junto, assim. A gente não teve nenhum tempo tranquilo e tal, online, e só para trabalhar. Tipo assim, 1 hora de reunião para resolver isso. Mas, meu irmão, eu terminava a reunião tão feliz. Eu ficava tão alegre de conversar com ele. O projeto não foi para frente, mas eu achava cada oportunidade para falar com ele bênção, sabe? Enchia meu coração de alegria. Para mim, esse Senhor é visivelmente cheio do Espírito Santo, porque ouvir ele transmitia graça. Meus irmãos, eu tive 3 reuniões com ele, eu tenho certeza que dava para resolver em uma, mas eu dava um jeito de marcar outra. Deixa eu te dar algumas dicas para transmitir graça. Primeiro, reclame menos. Eu preciso lutar contra isso. Reclamar muito não transmite graça, meus irmãos. Seja agradável, seja legal. Fale de coisas boas. Elogie sempre que possível. Quando você tiver que conversar muito sério, leia, releia, planeje, sabe? O pastor Adriano falou que sermão não é fácil. Eu leio, releio, porque você tem que pensar nas palavras que você vai falar, sabe? Mas olha só, talvez essas dicas passem a impressão errada do que Paulo está falando. Talvez você tenha entendido, então, que transmitir graça é nunca ser duro com ninguém, né? É evitar assuntos que podem trazer problemas. Ser aquela pessoa que só fala coisa boa, nunca tem problema para resolver, tá tranquilo, isso que é legal, né? Isso não funciona, tá bom? Se você tentar simplesmente mudar de tópico enquanto você está conversando, se vier um tópico que é sério, se você tentar nunca confrontar ninguém, isso não funciona. Mas como então transmitir graça? Bom, vamos pensar em Jesus Cristo. O que a graça de Jesus faz conosco? A graça de Jesus mostra que a gente é pecador. A graça de Jesus mostra que Deus é santo. A graça de Jesus mostra que, porque somos pecadores terríveis, e porque Deus é santo e não aceita o pecado, tem uma punição horrível para nós. E aí, depois disso, a graça de Jesus mostra o Evangelho. Meu irmão, qual a solução para a gente transmitir graça? É o Evangelho. A sua palavra precisa estar encharcada de Evangelho, sabe? Evangelho não é só aquela mensagem que a gente fala uma vez para algum não crente, para ver se ele vai aceitar ou não e pronto. Evangelho é poder de Deus. John Piper tem um livro que ele diz que Deus é o Evangelho. O Evangelho é tão importante no cristianismo. Ele não é só aquelas palavrinhas que você aprendeu e decorou, sabe? Que você fala para alguém, mas é a maneira que você vive, é o que você fala, é a maneira que você transmite graça. Essa história que eu falei de que você é pecador, de que Deus é santo, de que tem um julgamento, de que você precisa de salvação, isso não é uma palavra para você lembrar na vez que você converteu,
mas para você lembrar todo dia, em tudo que você faz. É por isso que há poucos minutos atrás a gente estava aqui confessando o pecado. Foi isso aqui que a gente fez. E a gente confessou o pecado antes de cantar, porque depois a gente foi cantar que Deus é Senhor do universo. E se a gente canta isso, sem certeza de que a gente é perdoado, a gente tem que estar com medo. Em toda palavra, o Evangelho não tem que ser só a motivação para falar, mas a maneira, a ocasião, o conteúdo. E veja, eu não estou dizendo que tudo que você pode falar agora é Jesus Cristo é o Senhor. Não é para vamos acabar aqui a reunião e todo mundo vai cumprimentar dizendo Jesus Cristo é Salvador e tal. O que eu estou dizendo é que depois de qualquer fala sua, depois de qualquer conversa, depois de qualquer post no Facebook, de qualquer mensagem no WhatsApp, as pessoas têm que pensar Jesus Cristo é Salvador, sabe? Você falou outras coisas, mas é isso que ela viu. Graça. Jesus Cristo. Imagina a mensagem no WhatsApp. Você pensou no Evangelho? No fato de Deus ser bom, amoroso e salvar pessoas? De você ter sido salvo do inferno pela morte de Cristo? É isso que a pessoa pensou quando ela viu aquela sua mensagem no WhatsApp? Você entende que a dureza que você fala com quem vota diferente de você é evangelho? De que a maneira que você é negligente com a disciplina do seu filho, você entende que isso é evangelho? Que a maneira que você fofoca contra as pessoas na igreja, você entende que isso é evangelho? É nisso que pensam quando escutam você? Deixa eu concluir lendo o texto de Tiago. Eu vou ler Tiago 3. Abra comigo quem puder. Tiago 3. Eu vou ler alguns versículos, mas são versículos muito importantes. Tiago 3, eu vou ler do versículo 2 até o versículo 12. De novo, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas eu acredito que vai dar para acompanhar bem tranquilo. Diz assim: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E agora, meu irmão? Você tem usado a palavra de forma ruim? Olhando para tudo que você falou, postou, mandou de mensagem, você entende que a sua língua é esse fogo, mundo de maldade, cheia de veneno? Eu só tenho uma mensagem para você, uma solução, e é o Evangelho. Novamente é o Evangelho. Se arrependa, pede para Jesus Cristo te limpar e passe a viver essa vida de verdade, com a língua tão redimida como o resto do seu corpo. Vamos orar? Deus, como é difícil para mim ler um versículo desse
e falar sobre esse tema. É difícil para mim porque eu sei que a minha língua é mal incontido. Porque eu sei que das coisas que falo, das coisas que coloco na internet, nas coisas que mando de mensagem, peco. Deus, eu peco falando maldades, palavras corruptas. Deus, eu peco por falar coisas que não edificam, que não trazem nenhum benefício. Eu peco por falar coisas desnecessárias, que não são conforme a necessidade, mas no momento errado. E eu peco por não transmitir graça. Deus, e eu sei que posso falar como Isaías, quando vê o seu trono, de que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, peço com meus irmãos perdão ao Senhor. Nos arrependemos do que temos feito e pedimos que o Senhor nos ajude. Deus, que sejamos conhecidos ano que vem, no meio de todos os debates, de toda a guerra que vai rolar aqui no Brasil, que a gente seja conhecido como o povo que transmite graça. Deus, que nossos familiares que não são cristãos no grupo fiquem surpresos com a maneira como transmitimos graça em tudo que falamos. Que nossos amigos, que as pessoas na rua, Deus, que em última instância o Brasil perceba que os cristãos são diferentes. Não foi assim nas últimas eleições, Deus, mas eu clamo ao Senhor que sejamos assim, em nome de Jesus. Amém.